Como alguém permanece centrado na quietude quando somos cercados por pedidos para nos envolver mental e emocionalmente com outras pessoas que não estão? Presumo que essa situação aconteça com bastante frequência, já que você está fazendo a pergunta. É muito comum as pessoas se encontrarem nessas situações. Vamos supor então que sejam seres humanos dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou pessoas com quem você trabalha. Essas duas situações são frequentes e muitas vezes você se sente usado. Você quer continuar interagindo com essas pessoas ou precisa interagir com elas, mas está se tornando difícil, pois pode haver toxicidade ou muita inconsciência, onde os egos estão lutando uns contra os outros. Vamos apenas por um momento deixar de lado as manifestações mais extremas dessas situações. Existem situações em que, seja com familiares ou no trabalho, há algumas situações extremas que são tão destrutivas e tóxicas que a única ação saudável e sensata seria se afastar. Portanto, se for uma situação extrema, como estar em um relacionamento em que há violência física ou emocional repetida, ou no trabalho, onde o ambiente e a energia são tão tóxicos e negativos que estão afetando seu bem-estar mental e emocional. Então, é importante considerar a possibilidade de se retirar dessa situação. Você sente o peso disso e a atração dessa negatividade, cheia de egos lutando uns contra os outros. Em certas situações extremas, eu recomendaria que você se afastasse ao invés do caminho que mencionei no início, para deixar isso de lado. Precisamos reconhecer situações extremas envolvendo violência emocional ou física, onde seria necessário assumir a responsabilidade e se retirar daquele lugar. No entanto, muitas situações, e presumo que no seu caso talvez não seja tão extremo, estão relacionadas à inconsciência humana normal, não às formas extremas de inconsciência. Não se trata sempre de conseguir fazer isso, mas a coisa mais importante que você deve considerar é obter uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. Nas situações em questão, o seu estado de consciência é o mais importante. Não importa o que eles estejam falando. Eles podem estar discutindo isso ou aquilo no trabalho, fofocando ou envolvidos em jogos de ego emocional. Use isso como uma oportunidade para ficar presente. Não é fácil. E você pode precisar intensificar sua presença quando estiver com pessoas inconscientes. Seja quando estiver sozinho em uma sala ou caminhando na natureza, estar presente é fundamental. Não é tão difícil, especialmente quando se trata da natureza, que é propícia à presença. Ficar sozinho em uma sala também é uma oportunidade para descobrir se você realmente gosta disso, o que é ótimo porque significa que você se sente confortável consigo mesmo. A maioria dos seres humanos ainda se sente muito desconfortável ao ficar sozinho em uma sala, mas você pode descobrir que realmente gosta disso. Não continuamente, é claro, porque você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Quando está sozinho, pode sentir a presença que você é. Uma presença muito simples, porém poderosa. E há uma quietude adorável lá. No entanto, quando você sai do seu quarto e interage com outras pessoas, pode se perder devido à grande atração gravitacional que a mente exerce. É importante destacar que a mente das outras pessoas
tentará atrair sua atenção. Antes de continuar, posso perguntar se, predominantemente, é uma situação familiar ou uma situação de trabalho que você enfrenta? Em resposta à sua pergunta anterior, a situação predominante é mais relacionada à cidade em que estou cercado. A inconsciência da cidade apresenta um desafio diário contínuo, especificamente às quarta-feiras. Isso atinge o pico e se torna muito mais difícil para mim sair da minha cabeça. É bastante barulhento e é possível sentir o campo de energia da cidade. No entanto, aos domingos é muito mais agradável. As quartas, quintas e sextas-feiras são mais desafiadoras nesse aspecto, mas as situações mais intensas envolvem trabalho e família, que ocasionalmente surgem. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quando outras pessoas estão sendo controladas pelo ego, você se sente atraído emocional e mentalmente? Você se torna exatamente como eles? Ou se sente um pouco estranho, observando o que está acontecendo? Você é um participante completo, temporariamente nas interações inconscientes que estão ocorrendo? Seja qual for o drama, você é um participante relutante? Ou talvez você permaneça lá, quase como um estranho, observando o que está acontecendo? Como isso é para você? Eu oscilo. Na maior parte do tempo, sou como um estranho que gosta de se envolver. Suspeito que minha sensibilidade à presença e à quietude esteja aumentando, ou a sensibilidade para essa falta em mim está aumentando. Isso responde à sua pergunta? Sim, sim. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre o campo de energia da cidade por um momento, antes de abordarmos sua questão pessoal. Eu não sei se você medita ou pratica alguma forma de meditação formalmente. Com frequência, as pessoas relatam que perturbações ocorrem enquanto estão meditando. De repente, surge um ruído perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar. Era quarta-feira e eles estavam fazendo a jardinagem com sopradores de folhas extremamente barulhentos. Essa é a época do ano com muito barulho de sopradores de folhas. O barulho pode acontecer e eu estava tão tranquilo quando estava sentado lá e de repente isso aconteceu. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente essa situação, porque se tornou uma segunda natureza para mim. Mas muitas vezes tenho que ensinar as pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essa, especialmente quando estão tentando meditar e isso acontece. Eu sempre digo para incorporar o que quer que surja durante esse tempo de meditação. Tudo o que surgir faz parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação por meio de uma profunda aceitação do que é. Você não resiste. Você pode ser capaz de praticar o mesmo na cidade quando sentiu o campo de energia. Quero dizer, você pode estar caminhando lá, dirigindo ou apenas estando em um apartamento ou escritório e praticar a rendição a essa energia que você sente pode ajudá-lo a transcender essa energia particular, se você não reagir a ela. Ainda assim, ela tem você em suas garras, de certa forma. Pode-se dizer que, quando você reage à energia tóxica, você se torna parte dela sem nem mesmo perceber. A única maneira de se libertar é se render e viver no campo. A única maneira de ir além é através de uma rendição profunda de forma completa. E isso
pode ser uma prática espiritual, como eu disse. Exceto nos casos mais extremos, quando a violência de algum tipo ou ordem, ou uma toxicidade extraordinária, obviamente você se remove. Mas ao se render a algo que parece inaceitável, você se torna totalmente bem com isso. De repente, a energia tóxica da cidade não é mais chamada de tóxica. Você pode senti-la e se permitir sentir e dizer: ok, é isso que é. Você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto. Mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um estágio evolutivo específico. E é isso que você pode, então... Eu tive essa percepção muitos anos atrás, quando tive uma mudança de consciência. Naquela época eu morava em Londres e tinha que viajar todas as manhãs para o trabalho no metrô, que é chamado de Tube ou Underground. Lá havia diferentes linhas e uma delas era a linha do Norte. A linha do Norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinham os maiores atrasos e os vagões mais lotados. Nunca se conseguia encontrar um assento e era preciso se espremer. Além disso, havia longos intervalos sem trens. As pessoas a chamavam de linha da miséria. Depois da minha mudança de consciência, eu ainda era o mesmo. Entrava lá e me sentia completamente em paz na linha do Norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Eu sentia uma tranquilidade completa, mas não conseguia entender bem o porquê por muito tempo. Depois eu percebi que, na verdade, não estava mais reclamando de nada. Eu não estava reclamando disso. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia, mas me permitia senti-la. Ao me permitir sentir, houve a transcendência. Quando você permite, as pessoas mudam. E por vezes não. Mas é muito mais provável que eles mudem se você trazer a aceitação. Se você não se opor contra a pessoa que esteja sempre colocando as suas bagagens velhas em cima de você, nada mais disso, nada mais do que a sua identidade egóica, que é continuamente reforçada através dos julgamentos e críticas a você. As críticas que essa pessoa faz a você, apesar dela não ter consciência disso, assegura o ego dessa pessoa, faz assegurar o falso senso do ego desta pessoa. Porque toda vez que ela critica você, ela está certa. Ela está tão certa e não há nada que agrade mais o ego do que se sentir que está certo. Porque quanto mais vezes você está certo e quanto mais certo você está, maior o ego está. E daí você se sente mais seguro na percepção de quem você é. É por isso que essa pessoa adora te criticar. Mas é claro que ela não sabe o que está fazendo. É um processo meio que inconsciente. Mas se você é capaz de reconhecer que é isso que ela está fazendo, você vai perceber que aquela não é a sua mãe que está ali. E que o verdadeiro ser da sua mãe está em algum lugar debaixo de toda aquela história.
está obscuro por detrás de todo aquele condicionamento do ego. Ela está escondida em algum lugar debaixo daquilo tudo. Entretanto, você acaba reforçando todo aquele padrão do ego ao se opor de forma contrária a tudo aquilo. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidade, ou as libertam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico, ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração e assim a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada mais uma vez sobre um ponto imaginário, distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isto ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores. A alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus, não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa, e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem de acontecer alguma coisa ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando na verdade ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos neste momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas, não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento. Você está só? Sem uma companhia? Acesse-o agora a partir da sua solidão. Você está em um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro, ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos. E quantas vezes deixamos de observar o agora, hein? Meu Pai! E o pior é que os melhores capítulos, os que batem mais na gente, são esses, né? Que joga na nossa cara a nossa procrastinação, joga na nossa cara
a nossa preguiça, a nossa zona de conforto, o nosso comodismo, joga, dá um tapa com luva de pelica na nossa cara, né? Você tem tudo às suas mãos para você conseguir, mas a gente ainda está se iludindo, né? Estamos todos querendo voltar mais um pouquinho para Matrix, né? Vamos voltar mais um pouquinho, só comer mais um bife, mais uma pizza, né? Mais um churrasquinho com os amigos, mais uma cervejinha, mais alguma coisa, e a gente sempre volta, né? Sempre volta. Que possamos ser iluminados um dia e conseguir encontrar esse caminho, que o caminho está aí, né? O portão está aí, como foi dito em vários outros textos aí. E o portão é aqui e agora. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Ao fim dessa luta compulsiva com o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação e não olhamos mais como salvação. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Perder o agora é perder o ser. Saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença. Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre consciência e inconsciência, mas somente em diferentes níveis de inconsciência. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos, emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe o barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio, que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma. Medo, raiva, defesa, julgamento, depressão e etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro,
culpando-o, criticando-lhe, atribuindo-lhe o erro e etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Enquanto as duas partes foram dominadas, e quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado então no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma reprodução involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer as suas emoções, e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador, essa consciência não nega o sofrimento e, mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço através da porta que acabou de ser aberta.